Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez é bom tê-los aqui com a gente. Vamos falar de pragas urbanas agora. É muito bom ter vocês aqui. Karine, Miles, seja bem-vinda. Você que está entrando aí pelo IGTV, que está vendo gravado, né? Também pode assistir aqui no IGTV, que a gente vai estar com o link aqui para vocês, né? E sejam todos muito bem-vindos. Estamos aguardando aí o Márcio Teixeira, mais uma vez com a gente. Para você que já está aqui com a gente, quiser enviar o aviãozinho para os seus contatos, por favor. Já estamos fazendo isso aqui. Né? Para todo mundo assistir. São informações importantes aí que o Márcio tem hoje para nos passar, viu? O pessoal tá entrando aqui. Ó, o Márcio já tá aqui. Eu é que comi bola aqui. Fala, Márcio. Fala, Sérgio, tá me ouvindo bem, não? Perfeitamente. Você me ouve bem? Tô te ouvindo perfeitamente também. Tranquilo. Como é que foi aí? Tudo bem? Esse mês de junho e julho aí, a gente faz um mês que fizemos uma live, né, para falar de Faz um sanitização. mês, rapaz. Na verdade, eu tive um problema sério durante esse um mês aí, viu? Um monte de tentativa de contratação para garoto propaganda, enfim, rapaz, eu tive que contratar um gerente novo de imagem. Legal. Tô brincando, enfim. Tudo Eu certo, e aqui, você? ó, garoto propaganda, ó, síndico online uniformizado, síndico online para você. É isso aí, certíssimo. Muito bom, muito bom. Estamos aí mais uma vez uma oportunidade de falar com o pessoal, né? Agradeço a oportunidade de você ter me convidado para a gente poder estar aqui de novo. Sinal que talvez a primeira oportunidade deve ter dado um bom resultado, né? E vamos Sim, sim. contribuir aí com um assunto novo que a gente lida no dia a dia, que é bastante, muitas vezes, gerenciado de forma diferenciada, né? Pelos condomínios, pelas empresas, enfim. Então vamos tentar esclarecer e levar todo mundo aí para um ponto comum, entender a importância desses serviços, né? Você está me Não, muito enxergando bem legal. aí? Eu tô achando que a iluminação aqui tá meio ruim, né? Mas Não, enfim, não consigo. Tá bom? Ah, legal, beleza. e é legal eu trazer o Márcio aqui de novo, porque o Márcio é uma cultura muito grande de informação. O Márcio repito o que eu falei lá, vou falar aqui de novo, o que eu falei na primeira. O Márcio é uma referência que eu tenho de informação, de conteúdo, um cara que eu conheço há 10 anos, exatamente 10 anos, né? Desde 2010, aí Isso 11 mesmo, anos. né? E é um cara que é uma pessoa que realmente me espelha até o formato de falar. Eu juro por Deus que eu já me espelhei em você, porque é um cara que tem uma paciência, é um cara que tem uma vontade muito grande de passar a sabedoria para as pessoas. E por isso que eu trouxe ele aqui mais uma vez e vai voltar mais, viu, cara? Vai voltar mais porque realmente você tem muita coisa para entregar, muito conteúdo para trazer e a gente fica muito feliz. Tenho certeza que os síndicos de todo o Brasil, principalmente aqui de São Paulo, Campinas, toda a região, também fica muito feliz, viu, Márcio? Seja bem-vindo sempre. Aqui a casa é sua, você sabe disso, né? Legal, Sérgio. Na verdade, assim, agradeço suas palavras, enfim, até para o pessoal não achar, né, que, enfim, né, você está exagerando, né? No fundo, assim, nós não somos donos da verdade, né? O que a gente faz em nossa empresa é estudar. A gente vem plantando, né, as sementes do nosso caminho, sempre visando colher bons resultados para os nossos clientes. E para isso a gente precisa se informar, precisa conhecer, enfim. E a gente tem o maior prazer em dividir
o pouco que a gente vem aprendendo aí nesses diversos anos de atividade e compartilhar com as pessoas, independentemente da gente ter a oportunidade de conhecê-las ou até de eventualmente ser um fornecedor específico ou não, porque é muito importante, no final das contas, você melhora o mercado como um todo, as pessoas tendo mais conhecimento dos porquês, o que tem que ser feito, por que tem que ser feito, porque muitas vezes os assuntos eles são muito tratados baseados, porque a lei manda, ou algo que o valha, né? Eu acho que é a pior abordagem que a gente pode fazer. Por quê? Porque, de fato, nossas vidas são regidas por leis, né? Mas no fundo, a gente conhece muito pouco das leis, não é verdade? Todo mundo fala, porque a lei, porque a Constituição, enfim, quem já leu a Constituição inteira? Né? Provavelmente uma parte dos advogados, eu garanto a você que nem todos os advogados leram inteira, né? Até porque talvez nem fosse necessário, enfim, você precisa conhecer aonde buscar a informação, né? Então o mais importante é que se existe uma lei, é porque tem um motivo do porquê aquele assunto tem que ser tratado. E acho que isso que é importante a gente poder dividir com as pessoas, né? E aí o tema que você convidou, e obviamente está por conta da CONASE, né, da gente falar com relação a isso em condomínios. E aí, bom, eu já estou aqui começando, não sei se você quer aguardar mais um tempinho ou podemos... Era isso que eu ia te perguntar, na verdade, né? Porque é obrigatório fazer controle de praga nos condomínios, né? Eu acredito que a gente vai falar de legislação aqui, que você entende disso. Existe lei para isso. Agora, essa lei, o que que é? Ela é federal, ela é municipal, ela é estadual, ela é lei condominial, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto. Claro. Bom, então vamos começar por aí. Tá? Então, até para esclarecer e deixar todo mundo no mesmo barco, né, existe dentro do ordenamento jurídico brasileiro o que a gente chama de competência concorrente. Quando se fala de competência concorrente, é que pode haver uma legislação federal, pode haver uma legislação estadual, pode haver uma legislação municipal. Tá? E as três têm que conviver harmonicamente dentro do mesmo tema. Para isso, quando existe uma lei federal, ela estabelece o que a gente chama de uma janelinha com as bordas, onde não se pode ultrapassar para fora disso, ou seja, ela dá os limites. E aí os estados e os municípios podem fazer suas legislações próprias, orbitando aqui dentro desses limites. Tá? No caso do controle de pragas, não existe uma lei federal, ou seja, uma lei nacional que estabelecesse, né, regras gerais, que normalmente é isso que a lei federal estabelece, né, e aí os estados e municípios depois entram nos detalhes porque têm suas particularidades. Tá? Isso, de certa forma, no Brasil, falando de controle de praga, evidentemente, causa uma dificuldade muito grande de implementação desses serviços, porque por não ter uma orientação nacional, então isso fica por conta dos estados e dos municípios, que por sua vez nem todos os estados, todos os municípios também têm. Por exemplo, o estado de São Paulo, que é o estado mais populoso da federação, não tem uma legislação específica sobre controle de pragas, né? A cidade de São Paulo, a capital, não tem. Então, isso acaba complicando um pouco. Aí você pega algumas cidades pequenas que tem, enfim, né? Então tudo depende, eu creio, né, do perfil do gestor, né, das pessoas que acabam assumindo as cadeiras dentro das secretarias, se são mais técnicos, menos técnicos, e a coisa acaba andando desse lado. Então, do ponto de vista de legislação, Sérgio, né, a resposta é não. Não existe uma legislação federal que estabeleça uma regra para o controle de pragas. O que existe são resoluções, e resoluções emitidas pelo Ministério da Saúde, através também da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, que acaba estabelecendo regras muito mais para as empresas que vão operar o controle de pragas do que necessariamente para os locais, né, os empreendimentos que deveriam usar. Existem orientações, né, com algumas poucas exceções, por exemplo, as indústrias de alimentos, os estabelecimentos que manipulam alimento de alguma forma, né, restaurantes, supermercados, mercearia, enfim, aí sim existe uma resolução do Ministério que determina que tem que ser feito, é obrigatório fazer o controle de pragas.
mas também é omisso com relação ao prazo. Mas nesses casos específicos, até pela própria necessidade, porque você tem ali um polo gerador enorme de alimentação para todos esses tipos de vetores e pragas, né? Então, acaba sendo feito normalmente mensalmente, em alguns casos até quinzenalmente, dependendo da frequência, mas não é incomum a gente ver no mercado, principalmente estabelecimentos individuais, restaurantes, pizzarias, fazendo de 3 em 3 meses, ou às vezes até estendendo um pouco mais o prazo, né? Porque, além, de novo, de não ter uma legislação específica, dependendo do município pode até haver, mas em geral, né, estadual. Sabe o que eu, Pois não. sabe o que eu fazia em condomínio, Márcio? Eu esperava, na época, na cidade de Santos, né, que eu tinha administrador, era síndico. Hoje tem uma lei municipal, um decreto, eu não sei o nome, assim, se é lei, se é decreto, se é medida alguma coisa que o prefeito assinou, que é obrigado o condomínio a fazer de X em X meses. Mas na época que eu era síndico, lá em 92, 93, ninguém fazia nada disso. Eu esperava o primeiro gritar, olha a barata! Aí eu ia lá e fazia. né? Agora, não pode dar chinelada na barata, né? Porque passava barata, todo mundo saía atacando. Ah, esse prédio só tem barata, só tem barata. Agora, você sabe que 30 anos de síndico aí, trabalhando com condomínio, eu tenho um monte de história para te contar aqui, né, meu? Imagina, né? Imagina. Vou começar agora contando uma de empresas especializadas. Então, você tem essa especialização, a tua empresa, além de facilities, né, de terceirização, de sanitização, também faz controle de praga. E aí, eu queria te fazer uma pergunta. O funcionário zelador, ou faxineiro, ou a faxineira do condomínio, pode fazer também esse controle de pragas, colocar ali, por exemplo, eu já vi, funcionário de condomínio eu já vi, colocando sal grosso no ralo por causa da dengue, né? Eu vou te contar uma história rapidamente aqui de um prédio no interior de São Paulo, na cidade de Franca, mais precisamente, né? A síndica uma vez me ligou lá e falou assim, Sérgio, sabe o que o morador fez aqui? Colocou 2 escorpiões para matar barata, porque o prédio estava infestado de barata aqui. Em vez de ele me falar para eu mandar dedetizar ou fazer alguma coisa, ele colocou 2 escorpiões. Em uma semana, as baratas sumiram, mas tinha 1,5 milhão de escorpiões. Tinha escorpião brincando na brinquedoteca, no brinquedinho da criança. Aí sabe o que ele fez? Aí esse mesmo morador colocou 2 galinhas de Angola. Virou zoológico, né? Aí ele pegou 2 galinhas de Angola e aí colocou lá e uma semana acabou os escorpiões. Só que as galinhas de Angola não saíam de lá, né? Então é umas loucuras, cara. E quando a gente fala de dedetização, a gente está falando de quê? De escorpião, de um monte de coisa, né? Então eu queria que você falasse da especialização, dos equipamentos que os funcionários têm que vestir. Queria que você falasse um pouco disso. Legal. Deixa eu só antes complementar aquela questão da legislação, que eu acho que é importante, que é assim, o que eu queria fechar aquele assunto aqui, apesar de nós não termos uma legislação federal, eventualmente a gente tem legislação estadual, por exemplo, o Rio de Janeiro é referência nisso, lá tem uma legislação estadual que inclusive obriga condomínio a fazer a cada 30 dias lá, né? Aí várias cidades do Rio de Janeiro tem também sua legislação, mas aqui no estado de São Paulo, né, o assunto ainda está pendente. Tá? Mas o que eu queria dizer com relação a isso? Em geral, o que a gente vê, por falta de informação, as pessoas acham que o controle de praga está relacionado só à questão de doenças. Claro que está relacionado a isso e acho que é desnecessário a gente dizer por quê. Estamos falando de ratos, né, baratas, formigas, escorpiões, enfim, cupins, uma série de insetos, que nem todos causam doença, mas o controle de pragas ele é necessário também por uma questão do controle do patrimônio material, principalmente, né, nos condomínios verticais, mas não só, mas principalmente eu vou dizer por quê, porque não é incomum, por exemplo, rato roer fios, canos, né, cupim, né, madeira, fórmica e até cimento, né, é algo que é matéria-prima, né, para o cupim se desenvolver. Né? Então, o controle de pragas está relacionado não só à questão de saúde, mas também à proteção do próprio bem material do condomínio, né, que as pessoas às vezes não levam isso em consideração. E aí, para fechar essa questão da legislação, o que acontece?
A gente sabe, você sabe melhor que eu, também sei, que a grande briga no condomínio é que tudo tem que fazer, mas tudo custa dinheiro, né? E não tem dinheiro para tudo. Então, obviamente, você acaba deixando alguma coisa para lá. E esse, como é um assunto que passa um pouco longe, às vezes, da vida das pessoas, a não ser que ela seja afetada diretamente, né? Mas quando você é afetado diretamente é porque a situação já está totalmente fora de controle, né? Esse assunto acaba sendo deixado de lado. Agora, eu queria só lembrar, até porque imagino que devemos ter vários síndicos aqui, dando, né, a graça da presença. Fazer a pergunta no ponto de interrogação aí que a Ana perguntou. A gente pode fazer pergunta? Pode, pessoal, pode fazer pergunta no ponto de interrogação aí. Tá na caixinha, tá bom, pessoal? Obrigado aí. Desculpa interromper, Marcelo. Beleza. Espero que a gente consiga responder, mas se não conseguir, a gente vai buscar a resposta e em algum momento a gente dá. Então, qual que é o ponto que eu queria levantar? Né? Que o síndico, né, e aí não sei o que estou dizendo, né, todo mundo que, principalmente o síndico profissional deve saber disso, mas o síndico que não é profissional também precisa se informar, ele é responsável por todas as áreas comuns, principalmente no tocante à saúde. E ele, né, por conta disso, né, em havendo algum problema específico, ele pode ser acionado civil e, dependendo da situação, até criminalmente, por não ter tomado as providências seguindo as orientações, porque, de novo, eu disse, não tem uma legislação específica, entretanto, tem a orientação, a recomendação do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que tem que ser feito o controle entregado de pragas, mesmo em condomínios, em residências, enfim. Então fica aí só esse ponto para ser levado em consideração, que é um investimento tão pequeno, né, para um estrago que pode ser muito grande, né, tanto para os imóveis quanto para as pessoas, e a responsabilização do síndico, que é lógico, ele fica, a Assembleia é soberana, normalmente se a Assembleia não aprovar, né, não vai fazer, só que ele tem que lembrar que, olha, legal, mas você é responsável, né, então tem essa questão que tem que ser levada em consideração, ok? Muito bem, aí passando ao segundo ponto que você me falou, evidentemente que não, né, a gente sabe também que, da mesma forma como lojas, restaurantes, enfim, as pessoas assumem esse serviço para fazerem pessoalmente, né? Mas estão incorrendo em um problema muito grave. Por quê? Porque nós estamos falando de produtos que são produtos de potencial de letalidade para o ser humano. É veneno. Se você não souber manusear isso de forma adequada, se você não souber utilizar as diluições corretas de acordo com o tipo de praga que você vai usar, como é que você tem que aplicar, em que momento, com qual frequência, enfim, isso pode trazer um dano muito grande, né? E aí pode haver até uma responsabilização de novo, civil e criminal, por quê? Porque para manuseio desse tipo de produto, tem que ser feito por um profissional habilitado, registrado numa empresa habilitada. Quando eu falo habilitada, devidamente certificada e autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou pela Vigilância Sanitária, que no final das contas acaba sendo do município, né? Precisa ter CETESB, e os profissionais precisam ter todo o treinamento adequado para utilizar esse produto de forma correta. Não é simplesmente o que a gente acha que é ir lá e jogar o produto, né, que todo mundo que já viu, né, acha que controle de pragas é fazer aquela pulverização do líquido, né, nos rodapés. Está longe disso. Ali, né? achar que... Entendeu? Para você ter uma ideia. Um serviço bem feito, você faz uma intercalação de uma série de técnicas, né? Que, dependendo do tipo de praga que você for tratar, né, você vai utilizar inseticida líquido, e aí tem várias formas de você aplicar o inseticida, não é só aquela com a bombinha que o pessoal está acostumado. Você tem a fumigação, tem o que é chamado fumacê, quando é externo para voadores, enfim. Você tem inseticida em forma de gel, mas que tem a forma correta e os lugares corretos de você aplicar. Tem inseticida em gel aerosol, para você poder colocar ele adequadamente nas frestas das paredes, porque uma frestinha que para nós não é nada, né? Aquilo ali é residência de praga, formiga, por exemplo, até as baratinhas pequenininhas, né? Aquelas que são chamadas paulistinhas, enfim, que mais dá dentro de residência, né? É ali que elas vivem, né? Então você precisa desalojar esses insetos para que você possa, né, tomar a providência adequada, né? Desratização, por exemplo, né? Desratização, né, você tem que fazer um controle, né, no máximo mensal,
Por quê? Porque você precisa repor as iscas, esse local onde você está usando, porque o controle de corredores, basicamente, você usa produto sólido, né, que fica como uma isca. Você tem umas casinhas, eventualmente para você colocar em locais onde tem frequência de pessoas, né? Aí você precisa verificar se está tendo Márcio, consumo. Oi. você tá falando de rato aí, deixa eu aproveitar para te interromper um negocinho aqui. Você está falando de rato, tinha um condomínio que eu administrava, que uma vez eu fui na assembleia, o pessoal estava falando que tinha rato, que eles entram na piscina, né, cara? Ó, eu vou contar uma história para você, né? Eu, na minha carreira, eu já tenho 58 anos, né? Não pareço, mas tenho, tá? E eu de formação, né? Eu sou engenheiro de alimentos também, né? Digo também porque eu tenho outras formações, tá? E eu trabalhei durante 10 anos numa grande empresa de alimentos. Eu não vou citar o nome, obviamente, mas é uma grande empresa de alimentos, conhecida. Tá? E dentro da câmara fria, a menos 25 graus, né, existia ninho de rato dentro dos blocos congelados de carne. Eles faziam tipo uma oca, sabe? Cavavam, moravam lá, a menos 25 graus. Ou seja, eles se adaptam de forma das mais variadas possíveis que você não consegue imaginar. E aí você imagina, por que uma praga, seja um rato, um inseto, barata, enfim, né, ele eventualmente vai invadir um condomínio? 3 coisas básicas que ele está procurando: água, moradia e alimento. E se ele achar dentro do seu prédio, e aí por isso que eu comentei aqui no início que os condomínios verticais são muito bons no sentido para a praga, né? Porque tem muitos lugares que eles podem se alojar, ou seja, transformar em moradia, né? Ele consegue água e consegue alimento. Então, se você não fizer um controle disso, né, seguramente você vai ter problema. E aí o que é importante dizer? As pessoas acham que eu estou com um problema de praga quando eu começo a ver. Eu estou vendo barata, eu estou vendo inseto, eu vi um rato. Né? Quando você vê, é porque a coisa já está muito acima do que deveria ser, porque em geral os hábitos de todas essas pragas é nunca aparecer para você. Primeiro, a grande maioria delas tem hábitos noturnos. Segundo, né, sempre visam não aparecer quando tem ser humano na região. Então o normal você não vê. Então quando você não vê, você acha que não tem nada. Na verdade tem, é porque está lá escondido. Né? E você só vai perceber isso, né, quando você encontra algum sinal da passagem dele, seja por fezes, enfim, né, ou porque roeu alguma coisa, enfim. Né? Ou então, quando, de novo, você começa a ver com frequência, é porque a infestação já está totalmente sem controle, entendeu? Entendi. Ô, Márcio, tem umas perguntas aqui, depois tu continua aí, viu? Deixa eu falar a pergunta da Ana Maria. A Ana Maria fez a primeira aqui, ó. Boa noite. Ao contratar uma empresa de controle de pragas, quais certificações elas devem ter? Perfeito. Olha, deve apresentar também. Bom, basicamente, né, tem uma listinha de itens que você tem que checar. Primeiro, precisa ser uma empresa que precisa ter um CNPJ estabelecido, ela precisa ter licença de funcionamento, né? Ela precisa ter o que a gente chama de CVS, que é o certificado que é a autorização da vigilância sanitária. Isso normalmente é obtido ou na Secretaria de Meio Ambiente, quando o município tem, ou então na vigilância sanitária do município. Se ele não tiver no município, que é um município muito pequeno, normalmente ele faz parte de uma regional. Essa empresa tem que ter também um número de autorização de funcionamento da vigilância sanitária. É preciso ter CETESB, porque nós estamos falando de meio ambiente. E o que as pessoas precisam entender é que uma empresa de controle de praga, saúde pública, né? E uma empresa de controle de praga, os produtos químicos que são utilizados, como eu falei já em determinado momento, ele tem potencial de letalidade, ou seja, ele pode levar um ser humano a ter um problema sério de saúde, se ele ingerir, enfim, se ele entrar em contato de forma inadequada. Todos os funcionários, além de serem treinados e habilitados, eles têm que utilizar os EPIs corretamente, né? Ou seja, não pode manusear o produto sem estar devidamente protegido, não só com máscara, o que é muito comum a gente ver, né? A pessoa só com uma máscara. E por que a gente vê isso? Né? Porque, como no Brasil, né, como
quase todos os setores, né? Você tem uma concorrência desleal e um amadorismo muito grande, as pessoas acham que eu vou resolver minha vida, eu vou fazer controle de praga. Ele vai lá, compra uma bomba constal, que é aquela bomba que vai nas costas, né? Que ele bombeia com a mão, né? Ele consegue acessar o produto em algum fornecedor que acaba vendendo paralelamente, que o fornecedor também não pode vender para uma pessoa não habilitada, né? E ele vai lá e começa a fazer, né? Para você ter uma ideia, né? O negócio é tão sério que tem até a logística reversa. Nós temos que ter um retorno da embalagem depois de utilizada, né? Para chegar até o fabricante de novo e lá ele vai destruir de forma adequada, porque não pode simplesmente jogar no lixo, né? Porque isso é tóxico, entendeu? Muito grande, né? Com certeza. Enfim, então, resumidamente, né, desculpa, eu acabei de esquecendo o nome da pessoa que fez a pergunta. Né? São Paulo, ela é síndica aqui em São Paulo. Ana Maria, vou te pedir para você chamar o Márcio aí no direct, chama ele, conversa com ele. Ele faz uma visita. Qualquer hora que você quiser, eu estou à disposição. Tá? Então, em linhas gerais, é isso. Né? A empresa precisa ter a sua licença de funcionamento enquanto empresa, ela precisa ter a licença de funcionamento, o certificado, né, da vigilância sanitária, precisa ter CETESB, né? E obviamente na hora da aplicação você tem que observar que todos os técnicos que vão estar fazendo esse serviço têm que estar devidamente paramentados para se protegerem e fizerem a aplicação de forma correta. Tá? É muito importante frisar também que assim, isso às vezes pode passar uma informação equivocada de que então é um problema fazer isso no condomínio. Não, né? Porque os técnicos, além deles terem o conhecimento de como fazer a aplicação com segurança, né, as diluições são feitas de tal forma, né, com que o risco para nós seres humanos reduz drasticamente, porém tem a eficiência com aquele determinado tipo de praga que você está tratando, porque muda de praga para praga, não é uma coisa igual para todo mundo. Tá? Então dependendo se o problema maior é barata, é de um jeito, se o problema maior é formiga, é de outro, e assim por diante. Tá? Então, acho tem mais perguntas, né, aqui, Marcelo. O Jonildo Malta. Vamos lá. A Ana já fez mais uma aqui, mas eu já vou aqui. O Jonildo Malta. Mestre, o senhor poderia falar sobre cupim estrutural? É isso que eu queria te falar, Márcio. Cupim estrutural. Eu tenho um case aqui para te contar, Márcio, antes de você responder aí do Jonildo. Você sabe que eu morava num condomínio, que eu fui síndico desse condomínio, São Muniz, aqui em Santos, 22 apartamentos. Eu era síndico desse condomínio, acho que foi 2002, 2003. O rapaz lá do 20º andar, ele me chama, Sérgio, tem alguma coisa de errada no pilar aqui no meio, tinha uma coluna no meio da sala, assim, sabe? E quando eu fui ver lá, mas estava cheio de cupim, o cupim corroeu do térreo e subiu até o 20º andar, mas esse é o cupim estrutural? Então, né, cupim, para aqueles que conhecem do assunto, né, sabe que é uma das pragas mais difíceis de você controlar. Tá? Ela, inclusive, ela não é tão relacionada a problema de saúde. Tá? Ela está muito mais relacionada a problema de dano material. Chatice mesmo, né? Então, exatamente, né? Madeira, fórmica e cimento, que é o que acho que o Jonildo, né, falou, né, que está relacionado ao cupim estrutural, é um problema. Aí, claro, vai depender da variação do tipo, né, de cupim que nós estamos falando. Tá? É muito difícil você fazer o controle disso, é possível, tá? Mas é um trabalho muito técnico. Tá? Em geral, vai se começar com uma barreira química no solo ao redor do prédio, né, que estiver tendo esse tipo de problema. Tá? Aliás, em geral é assim, né? Uma boa construtora já faz o tratamento na obra. Deveria. Mas, infelizmente, né, por conta da cultura que a gente tem aqui no nosso país, enfim, que a gente vê não só a economia nos materiais de construção, né, prédios caindo aí toda hora agora, infelizmente, né, imagina um investimento num tratamento de cupim durante a construção, que é o que deveria ter sido feito. Entendeu? É o que deve ser feito em toda e qualquer construção. Você já faz um tratamento na obra. Né? Por quê? Porque aí você resolve esse problema de uma vez por todas. Né? E eventualmente, se ele vier a aparecer, é muito mais fácil de você resolver. Né? Porque o que acontece também,
Exatamente. Em geral, principalmente o cupim, quando você toma ciência da presença dele, a não ser que você tenha um trabalho de inspeção constante, salvo, vamos falar de condomínio específico, né? Salvo condomínios que levem esse assunto um pouco mais a ferro e fogo, no sentido de vamos fazer direito. Quando eu falo fazer direito, que assim, em geral, as pessoas falam, qual é a frequência que tem que fazer? Tem que fazer a cada 6 meses, porque tem garantia e dura, enfim. Bom, veja, é assim, né? Existem produtos que, de fato, eles têm uma retenção, uma durabilidade grande. Entretanto, dependendo do local que você aplicar, com a própria lavação diária que existe, enfim, a gente há de concordar que você vai levar embora isso. Porque ele é superficial em geral, né? Então, dizer que ele tem um efeito residual, né, que é de 3 meses, de 6 meses, o que normalmente a gente ouve, é muito relativo. Tá? Então, qual que é o mais recomendado para condomínios que se faça? Quem quiser levar esse assunto realmente como tem que ser levado. Tá? É que você faça uma manutenção mensal, sai mais barato inclusive, porque claro, é aquela história, você contrata um serviço por um período maior, é a história do comprar no atacado ou comprar no varejo, né? Você vai conseguir negociar valores muito mais baixos, ao invés de você a cada 6 meses, que é o que normalmente se leva em consideração em condomínio, não que seja correto, tá? Mas é o que normalmente se faz em condomínio, né? E a empresa obviamente vai analisar aquele fato pontualmente e vai te dar um preço que vale. Mas se você fizer um trabalho de manutenção mensal, você vai conseguir diluir isso e pagar muito menos. E aí, nesse sentido, é importante. Por quê? Porque você tem um técnico fazendo uma inspeção mensal. Além da inspeção, uma reposição do que for necessário. Porque dizer que eu fiz agora e daqui 3 meses está funcionando igualzinho, né? Balela, não é verdade. Acho que não precisa nem ser técnico para entender isso. Você concorda comigo? Há uma perda de eficiência natural com o tempo do efeito ativo do produto químico que você colocar. E, de novo, se for superficial e houver lavação, muito menos ainda, né? Tá certo? Não, tá certo. Tá certo, tá certo. Tem uma pergunta aqui também que eu achei interessante, da Reserva e Recicla. Vocês sabiam que ter a coleta de óleo pode ajudar a diminuir a proliferação de pragas? Sinceramente, eu não sabia. Estou sabendo agora se isso é A coleta de óleo pode ajudar a diminuir a proliferação de pragas. Você conhece alguma... Assim, eu não posso dizer com propriedade, porque eu não sei exatamente o que ela quer dizer com isso, mas eu entendo da seguinte forma e concordo, né? Porque assim, de novo, eu coloquei aqui para você, quais são os 3 fatores que levam uma praga a ir para dentro de uma residência, de um condomínio, de uma empresa, o que quer que seja, né? Ela está em busca, primeiro, de alimento, abrigo e água. Né? O óleo, de certa forma, se ele não for descartado adequadamente, né, se ele for descartado, por exemplo, que é a pior forma de descarte, né, que seria você jogar direto no esgoto, né, barata vem do esgoto, por exemplo. Né, então, é um substrato de alimento que você está jogando lá, que a gente não consome mais, para ela é alimento. Então, você está fomentando, né, o aumento da infestação de pragas do seu condomínio. Né? Enfim, imagino que é da linha que ela está colocando aí, essa questão que eu acho que vale a pena mesmo. Né? Enfim. A Ana Maria está fazendo uma pergunta aqui. Qual a recomendação para o condomínio para o dia da imunização e após a imunização? Quais cuidados? Né? Ou seja, você vai dedetizar o condomínio hoje, o que faz hoje, o que fez ontem, o que faz amanhã? Acho que essa é a pergunta dela. Perfeito. Boa pergunta. Bom, antes de mais nada, né, como eu já coloquei aqui, é totalmente possível você fazer o trabalho num condomínio, desde que você tenha, né, técnicos devidamente habilitados para isso, que vão saber como fazer, né, em dias normais. Não é preciso esvaziar o condomínio para fazer isso. Tá? O que é preciso, sim, é haver, primeiro, antecipadamente, uma comunicação para que todos os condôminos saibam que determinado dia, durante determinado horário, estará havendo o trabalho sendo realizado pela determinada empresa, enfim, para que todo mundo, dentro do possível, né, evitar ficar circulando nas áreas comuns,
mas não tem problema nenhum, se tiver que passar, basta você verificar, porque é fácil de identificar, se for, de novo, uma empresa habilitada, a pessoa vai estar totalmente paramentada com EPI, é fácil se você identificar quem está fazendo, né? Então ela está lá num canto, você não vai chegar lá perto para perguntar o que ela está fazendo, deixa ela trabalhar lá, né? Hoje os produtos que se utilizam são produtos... Aí claro, estou falando de empresas responsáveis e que utilizam do que há de mais moderno em termos de tecnologia, né? Hoje já existem produtos, são produtos desenvolvidos à base de água, tá? É igual tinta, para quem já fez pintura sabe que tem tinta óleo, tinta água, né? Enfim, e não só a questão do odor, né, da intoxicação, né? É biodegradável, enfim, né? Você consegue fazer isso sem, com um incômodo o mínimo possível, né, para os moradores, tá? Então aí, voltando, né, tem que ser feita a comunicação antes para que as pessoas evitem, dentro do possível, circulação exagerada nas áreas comuns, onde está sendo realizado isso. Tá? Existem produtos, mas que nem todo mundo usa, que dependendo da aplicação, 15 minutos depois já pode o local estar sendo utilizado. Mas na média não é isso, tá? Na média se tem, pela composição dos produtos que se utiliza, aí de 4 horas, na média, talvez um pouquinho mais, aí já está muito tranquilo, né? No sentido de... Aí eu estou dizendo muito mais para a questão de toque, né? Animais, pets ficarem frequentando os lugares, né? Que é até uma coisa interessante, por exemplo, aí existem alguns condomínios que tem uma área específica para pets. Lá você tem que fazer um tratamento específico, porque vai ter carrapato, vai ter pulgas, né? E aí, óbvio, o ideal é que você deixe no mínimo 6 horas sem você colocar um pet lá dentro, e assim por diante. Mas toda essa orientação é dada pela empresa, né? Pois não. Sim. Só para finalizar, né? Só para finalizar. Pode finalizar. E o posterior, né? É evitar fazer uma lavação, né, imediata. Deixar ali pelo menos passar 24 horas para você voltar à rotina normal da limpeza, enfim. Por quê? Para que você dê tempo do produto, né, impregnar ali, fazer a ação inicial dele, né, e manter um residual. Sempre lembrando que essa lavação, ela tende a o quê? A levar embora mais rápido, né, esse efeito residual. Por isso que eu sempre questiono essa questão da promessa de que dura 6 meses, enfim, muito questionável, viu? Muito questionável. Pode falar, Sérgio. Tem mais 3 perguntas da Ana Maria aí que são interessantíssimas que eu já li aqui, mas eu quero fazer quero te falar o que eu fazia como síndico antes, né? Vamos lá. Até por recomendação das empresas. O que eu fazia? Na verdade, tem que se pensar o seguinte, Márcio, quando você vai dedetizar um condomínio, você tem que ver, você tem que conversar com os síndicos do condomínio do lado para dedetizar junto. Porque, olha só, hoje, do jeito que está São Paulo, Santos, Campinas, é um condomínio do lado do outro. Você dedetizou esse aqui, os bichos vão para lá. Aí ele dedetizar lá daqui a uma semana, os bichos voltam para cá. Né? Eles vão saindo do esgoto, vão andando para lá, vão andando para cá e por aí vai. Isso é importante também, né, Márcio? Conversar. E aquilo que você falou, às vezes numa quantidade grande, fazer de 3, 4 condomínios numa tacada só, o valor diminui também, porque você está ali, né? Tem a dúvida, né, Márcio? Ô Sérgio, não só essa questão... Não só essa questão que você colocou, muito bem colocado, né, de condomínios vizinhos, enfim, que de certa forma não seria uma coisa tão fácil, né, porque os interesses são diferentes, as situações são diferentes, mas enfim, o ideal dos mundos seria esse, mas vamos pensar no interno do próprio condomínio. A gente tem um problema no interno, que são os apartamentos, porque é muito raro, né, você fazer uma dedetização, uma desatização num condomínio nas áreas comuns, e você ter todos os apartamentos fazendo. Aliás, eu particularmente nunca vi isso, né? Tem uma ou outra unidade que faz, seja porque a pessoa é um pouco mais consciente, ou porque ela está vivendo algum problema específico, né? Mas esse é um problema, porque o que acontece? Você está fazendo nas áreas comuns, o que vai acontecer com esses insetos? Salvo aqueles que você vai matar pelo efeito knockdown, que os produtos eventualmente utilizados possam ter, elas vão fugir para dentro das unidades autônomas. E não é incomum a gente ouvir, depois que a gente realiza um serviço, olha, mas os condôminos estão reclamando que esse trabalho que vocês fizeram aqui não funciona, porque começou a aparecer um monte de barata dentro da casa deles. Bom, natural. Você vai fazer na área comum. A barata
vai tentar fugir. Ela vai fugir para onde? Para onde não tem veneno, né? Que é para dentro das unidades autônomas. Então, o ideal dos mundos, mas que eu sei que é muito difícil, porque você está, né, gregos e troianos, né? Imagina uma reunião de condomínio, vocês sabem como é, né? Convencer que todo mundo deveria fazer é muito difícil, mas a situação é bem essa mesmo, né? E isso vem a reforçar mais ainda a viabilidade e a necessidade daquele controle mensal. Por quê? Porque melhor que você faça o trabalho, por você não estar fazendo na área, na totalidade, porque dentro das unidades autônomas normalmente não é feito, né? Ou pelo menos uma pequena parcela delas é que é feito, você acaba, por melhor que você faça, o seu trabalho nunca vai ser da forma como poderia ser. Então, esse controle mensal vem a resolver, ou pelo menos minimizar esse tipo de problema, entendeu? Entendi. Pô, o Fernando Polizel tá aí, que legal, cara. Ele é síndico aqui em Santo André. Obrigado aí, Fernando. Fez uma pergunta agora aqui. Já já eu vou pro Fernando, mas a Ana Maria tá na frente aqui, eu vou por ordem. A Ana Maria Marçal fez duas perguntas aqui legais. Como certificar que a empresa aplica a logística reversa? E também as pombas. Eu queria que você falasse um pouco das pombas, já que são protegidas até por lei ambiental, né? Como repelir a presença delas, né? Então, a primeira pergunta que eu não entendi, você poderia repetir? Posso. A primeira pergunta é sobre a primeira pergunta é sobre a logística reversa. Como nos certificarmos, né, que a empresa que está fazendo a detetização aplica a logística reversa? Então, na verdade, né, isso é uma coisa que é muito difícil, a não ser que você vá visitar, né, a empresa e ela te mostre lá os procedimentos dela. Mas, em geral, eu posso dizer a você o seguinte: a empresa que tem a certificação da Anvisa, da Vigilância Sanitária, que, de novo, né, é a Vigilância Sanitária Municipal que vai dar esse licenciamento, né, em geral, ela cumpre isso, porque é um dos pré-requisitos para ela manter a licença dela. E aí, cá entre nós aqui, né, a gente tem um problema muito grave no Brasil, né, a gente vive isso todo dia, basta você colocar num telejornal, você vê problemas de corrupção, enfim. Anvisa, ou vigilância sanitária, por estar relacionado ao meio ambiente, é um dos setores onde você tem menos, para não dizer que não tem, né, eu acho que não dá para afirmar isso, mas você praticamente não tem jeitinho para nada, entendeu? Então, se você não fizer como manda o figurino, né, você não tem sua licença mesmo. Eles fazem fiscalização nas empresas, fazem cumprimento das exigências, e uma das exigências principais é a logística reversa das embalagens, que envolve inclusive o fornecedor, da onde você compra, né, que ele, por sua vez, tem a obrigatoriedade, depois de um certo tempo, de cobrar. Olha, aquele produto que você comprou na data tal, eu preciso ter a informação da reversão da embalagem, né? Aí você pode informar que, olha, ainda não usamos por inteiro, ou então providenciar a logística reversa, enfim, mas não há uma forma de você se certificar disso, né? Mas, de novo, se você não entrar, né, na tentação de contratar o seu João, dali da rua de trás, né, que faz baratinho, né, com certeza, contratando uma empresa certificada, ela está fazendo corretamente. A segunda pergunta, acabei agora falando demais, também me perdi. As pombas, que elas como repelir a presença delas, elas são protegidas, né? Pomba é um assunto bem complexo. Né? É bem complexo o assunto de pomba. Por quê? Porque, como o Sérgio já adiantou, né, ela é protegida, né, por lei de proteção ambiental. Então, você não pode, da mesma forma como a gente faz com as outras pragas a gente causa a morte delas. A pomba você não pode. Então, a pomba você só pode espantar. Por ninguém que pareça, né? Então, como não dá para deixar uma pessoa lá tocando a pomba, né? Existem algumas técnicas, tá? Que são o quê? Primeiro, se identificar os locais onde as pombas costumam posar, né? E ali você vai colocar o quê? Né? São cercas, agora está me faltando a palavra correta, tá? Mas que são como se fossem cercas que você coloca, que espeta para que a pomba, né, se tenha aquele susto e pare de pousar ali. A gente já teve situações onde a gente fez uma cobertura dos locais com uma manta asfáltica
que ela, obviamente, se aquece com o sol, e aí fica super quente e a pomba também não posa lá. Enfim, existem alguns produtos que você coloca, não para você matar a pomba, né, mas para que ela fique ali fixa, aí você retira ela de lá e leva para outro lugar. Mas assim, é um controle muito complexo, sabe? Porque, de novo, diferente das outras pragas, né, você não pode exterminá-la, né, não pode causar a morte dela. Né? Então, são técnicas tratativas e normalmente são envolvendo barreiras materiais, tá? Você tem que construir barreira, colocar tela, colocar... Mas empresas especializadas, né, Márcio? Sim, não, tem empresas especializadas disso, sabe? Aí você tem que pegar uma empresa que trata desse assunto específico. Ela vai dar a solução adequada. Por isso que eu estou falando, pessoal. Fernando, daqui a pouco eu vou para a tua pergunta. Tem mais uma aqui da Ana, depois a do Fernando. Fernando, chama o Márcio aí no direct, conversa com o Márcio. O Fernando é um cara super sério, um síndico super sério, sabe, Márcio? Igual você Claro. também trata os assuntos. Tenho certeza que o Márcio... Tem uma pergunta do Polizel aí, do Fernando Polizel, que é muito bacana. Mas a Ana Maria está fazendo uma última pergunta aqui dela. O zelador também, que acompanha o trabalho, deve usar o EPI também, né, o Márcio? Todo zelador quanto qualquer outro funcionário, Sim. né? Tem que utilizar o EPI, e para isso é necessário que a empresa se nos orientou, então vocês já ficam sabendo, né? Quando a empresa marcar com vocês a aplicação, né, vocês já devem solicitar que nós vamos ter uma pessoa acompanhando, e sim, a empresa tem que disponibilizar para a pessoa que vai acompanhar o mesmo EPI de quem está aplicando. Tem que ter. Legal. É Ô, Márcio, só para te falar que tinha mais duas perguntas aqui da pauta, mas que você já respondeu, porque o pessoal já perguntou aí, viu? Tá? Então a periodicidade, né? Você já falou, e também quais são as pragas que estão incluídas, né? Falamos até mais aí do que a gente passou. E o Fernando falou uma coisa que é verdade. Eu vou para a pergunta dele agora, Márcio. Ele falou como era bom na época do estilingue, né? Nas pombinhas. E agora ele está entregando a idade dele, hein? Eu quero essa da minha época também, hein? É verdade. Aí a pergunta do Fernando é: como fazer uma dedetização eficiente e eficaz com a construção de um novo condomínio do terreno do lado? Porque é verdade, cara. A gente falou aqui dos condomínios já prontos, mas imagina que eu estou aqui no meu condomínio e do lado começa uma construção. Vai ter bicho lá, vai ter rato, vai ter barata, vai ter um monte de coisa, né? Isso porque o pessoal, uma coisa que também, né, os funcionários, os colaboradores ali da obra, da empreiteira, o pessoal da construção, eles almoçam ali, né? Eles esquentam ali, aí pega um ossinho de frango, uma espinha de peixe e joga na construtora ali, joga no meio ali, depois sai tudo no esgoto ou fica no meio ali do cimento. Então essas coisas precisam ser analisadas também, né, Márcio? Sem dúvida. Veja, é bem isso, né? A situação de cada condomínio, o tratamento não é igual, porque você imagina, um condomínio, por exemplo, que tem próximo dele, como vocês deram como exemplo, uma construção, ou terrenos baldios, ou passa um córrego ali por perto, é diferente de um local que você não tem nenhuma dessas situações. Não significa dizer que se você não tiver nenhuma dessas situações, que você está livre de pragas, não é verdade, né? Até porque elas estão aí na rua, podem entrar pela própria grade da frente do teu condomínio, enfim, né? Pelo próprio esgoto, elas vêm por onde elas conseguirem acesso, elas virão. Tá? Agora, evidentemente, nessas situações, a situação é mais grave. Tá? Não tem jeito, né? A gente vive numa sociedade, a gente não pode impor aquilo que não está previsto em lei. Então, você não pode chegar lá na construção e falar, olha, vocês não podem fazer isso, você tem que fazer um controle de praga, você tem que fazer isso aqui. Então, na verdade, é você que tem que se proteger. Agora, é muito fácil, porque o trabalho do controle de praga, sendo feito de forma contínua, tá? Ele funciona. E aí, mesmo que você tenha um riacho passando do lado, você tenha um terreno baldio, você tenha uma construção, né, você vai manter isso sob controle. E o que é importante, gente, entender? Por que a gente fala sempre controle de pragas e não extermínio de pragas? Porque jamais a gente vai conseguir exterminar tudo. Só a título de curiosidade, tá? A população de ratos na Grande São Paulo equivale a 10 vezes, estou falando sério, na informação da boca para fora, tá? 10 vezes a população de humanos. Então, se a gente considerar que na Grande São Paulo a gente tem em torno de 19 a 20 milhões de pessoas, então nós estamos falando de
uma população brasileira, 200 milhões de ratos nessa região. E a gente não vê, né? Pois é, entendeu? Então é impossível, você não consegue exterminar, né? É isso aí. Não, na verdade, fazer um controle integrado, que é a forma técnica de se falar, né? Que é esse contínuo, você fazendo um acompanhamento, enfim, né? Resolve. Você mantém sob controle e está tudo certo. Porque no final das contas é uma biosfera, né? Vivemos nós, vivemos as pragas, vivem os animais, tem que conviver todo mundo junto, só que de forma harmônica. Como eles são prejudiciais à nossa saúde, então a gente tem que manter sob controle. Manter distância. Tem uma última pergunta aqui antes da gente terminar, Márcio, da Ana Maria, que ela está falando lá. Também de se os produtos químicos, uma pergunta também interessante, a Ana está bem participativa hoje, muito legal. Os mesmos produtos químicos que você usa para os roedores, para os ratos, são os mesmos para os voadores? É o mesmo produto? Pernilongo, por exemplo? Não, não é, não. Primeiro, né? Normalmente são compostos ativos diferentes. Vou dar uma informação para você, por exemplo, o rato, né? Ratos, a gente não pode exterminá-los ou matá-los de forma imediata, diferente do que acontece muitas vezes com os insetos. Você tem produtos que são chamados produtos knockdown. Knockdown que vem do pugilismo, né, que você mata na hora. Tá? Então ele entra em contato com aquele produto, ele morre imediatamente. Tá? O rato não. Né? A gente não pode matar ele de forma imediata. Por quê? Porque você não quer, eventualmente, que ele morra ali dentro do seu condomínio. Tá? Então os produtos que são utilizados para controle de roedores, são produtos que vai fazer com que o rato, após consumir, ele vá vir a morrer daqui 6 a 7 dias. Ou vai morrer por hemorragia pulmonar, ou por hemorragia intestinal. A diferença de um ou de outro é se ele consegue água para tomar durante esse período, porque ele vai ter muita sede. Se ele não conseguir, aí ele vai morrer seco e não tem cheiro. Agora, se ele conseguir, ele vai morrer do mesmo jeito e vai ter muito cheiro. Né? Então, por isso que não dá. Então, tem diferença, tá? São produtos distintos, não são iguais. Agora, já quando você fala de insetos, em geral, o que muda, você tem vários tipos de produtos que você pode utilizar, mas vai mudar a preparação, ou seja, a diluição que você vai fazer. Tem insetos que você precisa de uma concentração maior para poder fazer o efeito. E normalmente em insetos, né, você ataca o sistema nervoso. Então, até para que todo mundo saiba, quando você faz uma desinsetização, aí você encontra uma barata virada de barriga para cima com as pernas mexendo, você acha, não matou ainda, ela já está morta. Quando ela vira de barriga para cima, ela já morreu. É que como você atacou o sistema nervoso dela, ela continua tendo impulsos ali, mas ela já está morta, entendeu? Cara, que legal, hein? Eu tô aprendendo um monte de coisa hoje. Muito interessante, cara. É biologia pura, né, na verdade. Né? E por Muito isso legal. que faz a diferença, sem querer, talvez já fazendo isso, né, puxar a sardinha pra gente, que somos técnicos no assunto, que buscamos conhecimento. O nosso corpo técnico, por exemplo, da nossa empresa, da Help, né, é de engenheiros agrônomos, né, que conhecem tanto o produto químico quanto a praga e sabe o que aplicar corretamente. Né? Então a gente faz um projeto específico para cada lugar. Né? Eu sei que o nosso tempo está acabando aqui, um último exemplo só para vocês entenderem. Por exemplo, é raro, duvido, se vocês contratarem alguém que não é sério, no assunto não é habilitado, o cara vai fazer o que eu vou te falar agora. Para você fazer um bom controle, claro, não precisa isso para todos os lugares, tá? Mas dependendo do tipo de infestação, você tem que abrir todas aquelas coisas de tomada, né, e colocar inseticida em pó lá dentro. Duvido que alguém já viu isso sendo feito em algum lugar. Né? Por quê? Porque normalmente é o não habilitado que vai fazer. Né? Não quer dizer que tem que ser feito isso em todos os lugares, tá? Mas, enfim, só como exemplo aí, né? Legal, Márcio. A Kel, síndica profissional, está falando aqui, vai ficar gravado no IGTV, tá? Tá gravado no IGTV. Né? A Ana Maria Assinada com um gatinho de plantão, né? Para os ratinhos. Você permite aqui, Sérgio, que eu coloque aqui o número do meu telefone? Porque aí, se alguém eventualmente quiser me chamar no WhatsApp, né, assim,
pode me chamar, eu tenho o maior prazer em responder, não precisa ser nosso cliente, nem nada, porque a vida é assim mesmo, tá? Vou colocar aqui também. 1331? Isso, tá? Tá aqui, né? E o nome da nossa empresa, né, é Help com... Tá aí, ó. Blades Art, tá com a gente também. Muito legal, Márcio, muito legal. Ainda temos tempo aí, mais 3 minutinhos aqui para a última pergunta do Fernando. Vamos lá. Que eu acho que é uma pergunta legal também. Qual o maior equívoco ou erro que os síndicos cometem inconscientemente referente a minimizar, né, esse assunto de pragas? Achar, isso aí ninguém vê, então não vou fazer nada, né? Olha, eu vou dizer a você, isso é só uma questão, uma opinião pessoal, tá? Não é algo que eu possa dizer assim, tá num livro, tá num material, enfim. Eu acho que o maior erro que um síndico pode cometer, né, é deixar de fazer, porque não tem verba para isso. Porque você está tratando de um assunto sério, né, que é de saúde pública. E como eu falei, não é só relativo à saúde, você tem que cuidar do patrimônio. Então, dependendo do tipo de praga que você tiver, você vai ter problema no patrimônio. Já falei, rato rói cano, rói madeira, rói fio. É um negócio destruidor, né? Cupim. Parede de cimento, é um negócio impressionante, né? E em condomínio, de novo, não só, mas principalmente condomínio vertical, você tem muitos lugares para alojar praga, desde rato até todo tipo de inseto que você possa imaginar. Então você não fazer o controle, acho que é o maior erro, até porque, como eu comentei lá no início, pode incorrer em responsabilidade civil e, eventualmente, dependendo do dano, até criminal para o síndico. Eu acho que esse é o principal fator. Legal, legal. Obrigado, Márcio, mais uma vez aí de você estar com a gente. Né? A Ana já está te seguindo aí também. Obrigado aí, dando parabéns aí pelo tema. Obrigado você, Ana, por estar com a gente. O Márcio aí que também não é. Isso que a Ana falou é verdade, não tem nada, não há quase nada no mercado sobre esse tema, é um tema muito importante, né? Que tem que se dar valor. Né? E o Márcio é mais do que especialista, é o sabedor, o conhecedor aí desse projeto aí de controle de pragas também. Legal, Márcio. Obrigado, cara. Brigadão aí por essa hora com você. Foi uma grande honra tê-lo aqui, viu, querido? Não, eu que agradeço. É sempre um prazer poder estar aqui, né? E aí, para os que estão aqui ainda na live, né? De verdade, né? Vocês tendo dúvidas, querendo esclarecer um pouco mais, ó, usem e abusem. Então, tem aí, já coloquei meu WhatsApp, meu celular pessoal, né? A nossa empresa, de novo, é Help Facilities. Estamos à disposição de vocês. Que a gente puder colaborar, vai ser um maior prazer. Obrigado, gente. Obrigado, Sérgio. O atendimento da Help é muito bom, tá? Tem muitos síndicos aí elogiando, passando aí um feedback para nós, aí, administradores de condomínio também, que o atendimento é realmente de qualidade. Obrigado, Márcio. Obrigado, Fernando. Aquela palestra também. Obrigado, Ana Maria. Obrigado, Karine Miles. Obrigado a todo mundo. Jonildo Malta. Valeu, pessoal. Até amanhã. Amanhã às 18 tem hein? Tchau, tchau. Valeu. Tchau.